Olá. Primeiramente eu quero agradecer a coordenação do evento, e em especial a professora doutora Daniele Mello, pelo convite de estar aqui, dividir um pouquinho do meu trabalho com vocês. Então hoje vamos falar do HIIT Bodywork, a nova calistenia. Mas o que seria o HIIT Bodywork, né? O que é o HIIT Bodywork? Antes de te responder essa pergunta, deixe-me apresentar de forma mais formal, né? Meu nome é Alexandre Machado, sou doutor em Educação Física. Atualmente eu sou pesquisador convidado do LABES, Laboratório do Exercício e do Esporte da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E sou idealizador da metodologia HIIT Bodywork. HIIT Bodywork nada mais é do que um treinamento intervalado de alta intensidade. E alguns dos artigos que nós vamos observar aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, eles estão disponíveis para vocês nessa página, vo2pro.com.br. Vai no menu em publicações, só você clicar ali em artigos. Também vou deixar um outro presente para vocês, um e-book sobre a metodologia, né, sobre o nosso tema em questão, HIIT Bodywork com a nova calistenia. Basta você ir no mesmo site e clicar lá em publicações e e-book e fazer o download desse e-book inteiramente gratuito para todos vocês. Então, quando a gente fala do treinamento intervalado de alta intensidade que usa apenas o peso do corpo, é muito interessante, né? Quando observamos esse mesmo termo sendo aplicado de diversas formas diferentes. E o HIIT Bodywork não deixa de ser um treinamento intervalado de alta intensidade que usa apenas o peso do corpo. Mas esse termo, ele surgiu recentemente em 2018. E no próprio e-book eu explico o porquê do nome. Mas o que é interessante é que numa revisão, um artigo de revisão que fizemos recentemente, nós, né, eu sou um dos autores, junto com os outros colegas, nós fizemos uma breve revisão sobre os conceitos e as diferentes aplicações. Com relação ao treinamento com peso do corpo, né, o HIIT, o treinamento com peso do corpo, o primeiro nome associado a HIIT e treinamento com peso do corpo foi proposto ali por McRae, né? A McRae propôs ali em 2013, Whole Body Calisthenics. Aí depois, em 2018, HIIT Bodywork, depois Whole Body Training, e em 2019, Whole Body High Intense Interval Training. Esses são os nomes que mais se remete dentro da literatura sobre a proposta de treinamento intervalado de alta intensidade utilizando apenas o peso do corpo. Por que o HIIT Bodywork é caracterizado como a nova calistenia? Então, quando a gente fala de treinamento calistênico, da calistenia tradicional, ela segue alguns pilares. Utiliza apenas o peso do corpo, sem nenhum tipo de implemento acessório. O objetivo é saúde, condicionamento e estética. Os exercícios são de caráter inclusivo. E a prescrição da sessão obedece uma regra metodológica. Esses 4 pilares compõem os pilares da calistenia tradicional, que também são os pilares do HIIT Bodywork. Mas tem uma outra tipo de calistenia street workout, que ela já não se encaixa nesses pilares. E a calistenia street workout é aquela calistenia que nós observamos nos parques, nas praças, nos movimentos acrobáticos, em barras paralelas, e até mesmo com o peso do corpo. São movimentos não inclusivos. Diferente da calistenia tradicional e também diferente do HIIT Bodywork. Mas por que o HIIT Bodywork é caracterizado como uma nova calistenia, já que ele segue os mesmos pilares? É que a entrega é diferente. A entrega é no formato intervalado de alta intensidade e a gente tem ali a música também para ajudar dentro da sessão. Então, por isso, foi caracterizado como uma nova calistenia. Segue os padrões, mas não é aquela roupagem antiga. O treinamento com o peso do corpo, ele vem assim, tendo destaque já desde 2013. Né? Então, observa aqui a lista de tendências do American College, todo ano ele publica. Geralmente, no final do ano, ele publica as tendências para o próximo ano. Então, já surge ali na lista de tendência de 2013. Em 2014, 2015, 2016, você percebe tanto o treinamento com o peso do corpo, como também o HIIT. E se propaga até hoje, né? Tá? Pelo menos entre as 20. O treinamento com o peso do corpo associado
ao HIIT. Interessante é que em 2013, com o primeiro paper que foi proposto pela McRae, onde utilizava HIIT e treinamento com peso do corpo, ele utilizou o protocolo do Tabata, né, o protocolo de 1997, que é aquele protocolo de 20 segundos de estímulo por 10 segundos de recuperação. Então, basicamente aqui começa o marco dos estudos explorando o HIIT e o treinamento com peso do corpo. Em 2015, o GIST ele utiliza um outro termo, Whole Body Calisthenics, mas dessa vez ele não utiliza vários movimentos, ele utiliza um único movimento, que é o burp. Então, ele faz séries de 30 segundos de estímulo com 30 segundos de recuperação somente em um exercício. Chama atenção que ambos os protocolos não são indicados para você utilizar no meio fitness, né? Ou pela demanda de tempo total da sessão, que no caso a McRae propõe ali 4 minutos, e o GIST propõe ali de 4 a 7 minutos. E a ideia do HIIT Bodywork foi realmente incorporar o treinamento com o peso do corpo no formato de entrega HIIT, mas que pudesse ser entregue numa sessão aplicada em academia, em estúdios, boxes, centros de treinamento. E fazendo uma rápida relação, né, em 1980, o American College preconizava ali que para ter saúde tinha que ter mais volume, menos intensidade. Em 1997, a gente tem ali a entrada de mais intensidade e menos volume. Só que em 1997, a gente tem o primeiro paper publicado onde fica claro o uso do HIIT para condicionamento de indivíduos não atletas. E a partir dali foi sendo usado no treinamento com peso do corpo de uma forma muito, muito acelerada. Viu? Mas somente em 2017 que surgiu um artigo onde tem propostas de recomendações de como prescrever o treinamento intervalado de alta intensidade usando o peso do corpo. E esse artigo, que foi publicado em maio de 2017, hoje ele já fez mais de 20 mil downloads, né, no ResearchGate, e nesse mesmo ano, na edição de novembro e dezembro da revista do Confef, foi pauta de uma matéria de 3 páginas, que foi justamente quando eu estava no meio do meu doutoramento, que foi a proposta do meu doutoramento, de trazer um pouco de ciência para dentro do fitness. E aqui está o artigo, o grande diferencial do artigo aqui. No primeiro momento, a gente classifica ali as linhas de carga de tempo, para iniciantes, intermediários e avançados, a partir de estímulos de 30 segundos. Né? Iniciantes com tempo de recuperação maior, intermediários com tempo de recuperação igual ao tempo de estímulo, 30 segundos, e avançados com tempo de recuperação menor que o tempo de estímulo. E também uma proposta de classificação dos exercícios, entre exercícios simples, onde obedece um padrão único de movimento, trabalhando com um único eixo a princípio, e os exercícios complexos, multiplanar, e tem uma relação de planos combinados de movimento. Em 2018, a gente tem, nosso grupo, 3 papers publicados, né? Uma revisão sistemática sobre os métodos, sobre os exercícios que são aplicados dentro do treinamento intervalado de alta intensidade, utilizando o peso do corpo. Também uma descrição das cargas de treino, do comportamento, da frequência, da percepção de força, percepção de recuperação, da concentração de lactato antes e após a sessão, durante a nossa proposta de sessão de treino de 20 minutos. E um paper piloto, né, da influência da frequência do treinamento sobre a redução da massa corporal. Em 2020, temos mais um outro artigo publicado falando sobre o custo energético dentro da sessão. Em 2021, as respostas do treinamento intervalado de alta intensidade, utilizando somente o peso do corpo, sobre distintas estruturas de sessão de treino. Aqui a gente estava comparando a estrutura em bloco com a estrutura em circuito. Né? E esses são alguns dos dados que eu vou mostrar para vocês. E aqui o primeiro paper de revisão sistemática
Naquele momento, a gente observou somente 2 publicações que atendessem esse nosso critério de inclusão, que era um experimento de, no mínimo, 4 semanas de treinamento. Então, você tem o paper da McRae e o paper do Gist, em 2015, McRae em 2012, 2013 publicação, o paper do Gist em 2015. Então, perceba que a McRae utilizou mais de um exercício, né, o burpee, jump jack, mountain climb e o squat thrust, enquanto que o Gist utilizou apenas um exercício. A McRae utilizou o protocolo do Tabata, estímulos de 20 segundos e recuperação de 10, somando 8 sets, no total 4 minutos, enquanto o Gist trabalhou de 4 a 7 sets, né, de 30 segundos de estímulos com 4 minutos de recuperação. Isso é muito interessante. No nosso artigo de descrição das cargas de treino e treinamento com peso do corpo, o que ficou muito claro para a gente? Os exercícios complexos, como burpee e squat jump, eles tiveram um número total de movimentos reduzidos, enquanto que os exercícios simples, como o jump jack e o mountain climb, não tiveram uma redução significativa. E a partir daí a gente começou a observar outros questionamentos. Na verdade, esse artigo ele foi o artigo que começou a direcionar muito as nossas propostas de pesquisa. E observamos ali a relação da curva de recuperação, né? Então, sempre no final de cada estímulo, né, era feita a percepção de recuperação. No final de cada período de recuperação era realizada a percepção de recuperação, que é perguntado para o indivíduo de 0 a 10 como ele recuperou. 0 não recuperou nada, 10 ele recuperou tudo. E no final de cada estímulo, a percepção de esforço. De 0 a 10, 0 nenhum estímulo, 10 o estímulo máximo. Então percebe que a partir do primeiro estímulo até o 20º estímulo, que são 20 ciclos, você tem ali a percepção de esforço alta, enquanto que a percepção de recuperação ela vai diminuindo consideravelmente. Num outro artigo, onde a gente mediu o custo energético da sessão, observamos um custo médio de 250 quilocalorias na sessão de 20 minutos. E todos os 10 participantes desse estudo já eram indivíduos treinados e que já treinavam exercícios de alta intensidade. Eles realizavam exercício cross-training, a modalidade cross-training. E o que a gente observou também nesse experimento? Que alguns exercícios têm uma demanda energética maior que outros. E entre eles, os exercícios complexos têm um custo energético maior do que os exercícios simples, sendo o burpee ele responsável pelo maior custo energético da sessão entre os exercícios. Analisando as respostas de treino para os 2 diferentes tipos, né, de estrutura de sessão em bloco, onde era realizado todos os exercícios daquele movimento e depois de realizado todos os sets daquele movimento, mudava-se o tipo de movimento, enquanto que o circuito realizava um set para cada movimento até que terminasse todos os sets. O que observamos com relação à concentração de lactato? Houve diferença no método circuito, né? Então ela foi significativamente menor quando comparado com um bloco. Mas o número total de movimentos realizados na sessão não houve interferência dos diferentes tipos de sessão. Então, deixa claro aqui que modificar o tipo de sessão não vai interferir diretamente no número de movimentos, mas vai interferir no esforço realizado. E ficou claro aqui quando a gente comparou aqui a percepção de recuperação. Então, você vê ali o circuito teve uma percepção de recuperação maior que aqueles que realizaram em bloco. Lembrando que o circuito ele vai variando movimento a movimento. Então, os indivíduos conseguem manter um padrão de execução maior, mas ainda não suficiente para ser significativo quando comparado ao bloco. Esses experimentos agora que eu vou mostrar para vocês são experimentos que estão submetidos, mas ainda não foram publicados, né? E todos esses experimentos, né, todos eles, né, inclusive esses, vêm em função do primeiro experimento, que é o de distribuição de cargas, sobre os nossos questionamentos. Então,
esse aqui surgiu no seguinte ponto: se mudasse uma ordem dos exercícios, será que haveria interferência nas respostas? Então, a proposta foram 3 diferentes ordens. A primeira, que nós estamos utilizando como protocolo experimental de referência, né? São os exercícios Jump Jack, Burp, Mountain Climb, Squat Jump, nessa ordem. Uma ordem alternando simples e complexos, né? Onde nós realizamos sempre o bloco de 5 estímulos para aquele movimento, depois mudamos o movimento, mais 5 estímulos. Numa segunda ordem de distribuição, colocamos os exercícios simples e, por final, os complexos. Numa terceira ordem, começando com os complexos e, por final, os simples. Pensávamos que a terceira ele ia ficar alta, como ficou, mas depois, nos exercícios simples, ia cair, por conta da execução dos exercícios terem menor estresse. Aí veja só o que aconteceu, uma hipótese que não foi confirmada, né? Então, com relação ao número de movimentos, houve diferença, né? Então, ali o terceiro modelo foi o que teve menor número de movimentos, consequentemente, maior estresse. Com relação à frequência cardíaca, não houve diferença durante a sessão entre os 3 modelos, e também a concentração de lactato não houve diferença. Contudo, a percepção de recuperação foi significativamente menor no protocolo C. Lembrando que o protocolo C começa com 2 complexos e termina com os 2 simples. E a nossa percepção, né, pela nossa experiência da coleta, era que nessa linha de trabalho, quando chegasse nos exercícios de Jump Jack e Mountain Climb, que são os últimos, a recuperação ia aumentar. E não aumentou. Lembrando que os indivíduos que realizaram esse protocolo são indivíduos treinados, né? Indivíduos jovens treinados que treinam o cross-training. Então, eles são indivíduos acostumados com treinamento de alta intensidade. Nesse outro experimento, nós comparamos a recuperação passiva e ativa no mesmo protocolo, né? Então, a passiva parado e a ativa corrida de baixa intensidade, né? Corrida estacionária. Uma corridinha onde permita a recuperação do indivíduo. Ficou claro para a gente que não há diferença significativa entre você ficar parado, recuperando os 30 segundos, ou ficar correndo, né? Fazendo recuperação ativa, uma corrida de baixa intensidade no mesmo local. Então, você pode e deve até mudar o tipo de recuperação para fazer com que tenha uma aula diversificada, mas não vai implicar em respostas fisiológicas diferentes. Não houve diferença na percepção de recuperação, então não houve diferença no número total de movimentos ao longo da sessão. Nesse outro paper, nós comparamos diferentes tipos de intervalos para o mesmo desenho experimental. Então, os 30 segundos de estímulo, os 4 exercícios em bloco. O que muda é o tempo de recuperação, hora 60, hora 30, hora 15. Também os indivíduos participantes, foram 16 nesse experimento, todos eles praticantes de CrossFit no mínimo 12 meses. Esses indivíduos faziam parte do time de competição do Box Team 1270. O que ficou claro aqui? Quando fizeram a recuperação de 30 e de 60, não houve diferença no número de movimentos, não houve diferença na frequência cardíaca média durante a execução dos estímulos, e não houve diferença no comportamento também, no número de ciclos. Mas houve diferença no número total de movimentos quando a recuperação foi 15 segundos. Foi significativamente menor. Isso deixa claro que mudar o tempo de recuperação pode ser um implemento de carga para indivíduos mais treinados. Aqui o tempo de recuperação foi de 1 para meio. A carga de estímulo foi de 30 segundos e a carga de recuperação foi de 15 segundos. Com relação à percepção de esforço, foi igual durante todos os estímulos, mas a percepção de recuperação foi significativamente menor quando eles tiveram somente 15 segundos de recuperação. Assim como a concentração de lactato também se posicionou maior com os 15 segundos de recuperação. Isso mostra que, para indivíduos treinados, o ideal é você ter uma relação de carga onde o tempo de recuperação seja menor.
para indivíduos intermediários, no mínimo igual, e para indivíduos iniciantes, um tempo de recuperação superior ao tempo de estímulo. E para finalizar, eu vou mostrar aqui o artigo, né, ainda que está em submissão, de 2 alunos da graduação, são orientandos do professor Danilo, né, que foi meu orientador, e eu também faço parte. E aqui eles estão analisando a influência da música na sessão de treino. Então, são 3 diferentes sessões, uma com a música que gosta, outra com a música que não gosta, e uma sem música. Então, o que se observa? O comportamento da frequência cardíaca sem diferença, a princípio, entre as 3 propostas. O estímulo, a percepção de esforço percebido durante o estímulo, também sem diferença. E a percepção de recuperação ali, também sem diferença, sendo um pouquinho direcionada quando uma recuperação um pouquinho otimizada quando você tem ali uma música que gosta, né? Essa foi a grande observação desse experimento. Então, escutando a música que gosta, a percepção de recuperação tende a ser mais rápida, né? A recuperação tende a ser mais rápida. Ainda não observamos o porquê, né? Mas ficou claro para a gente que fazer a sessão de treino com a música que gosta é mais prazeroso do que fazer com a música que não gosta ou sem música nenhuma. Bom, eu encerro por aqui. Mais uma vez quero agradecer a participação e deixar uma mensagem para vocês, né? Constantemente precisamos praticar a quebra de paradigmas, a buscar novos desafios e a fazer novas descobertas. E assim a gente vai praticando a ciência. Muito obrigado a todos. Tchau, até uma próxima oportunidade.